Olá, no vídeo de hoje eu venho trazer um assunto que eu tenho percebido que tem sido a dúvida de muitos dos meus alunos e eu acho que se são dúvidas dos meus alunos pode ser a sua dúvida também. Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre ponto inicial e ponto alto de sobrancelha, tá? Como a gente define isso para ter mais harmonia no nosso designer de sobrancelha? Então, dessa forma, eu vou trazer para vocês aqui explicando duas coisas que a gente tem que se atentar quando a gente vai fazer um designer de sobrancelha, que é o formato da nossa sobrancelha, onde a gente vai determinar o ponto inicial e o ponto alto da sobrancelha. Como que eu determino a espessura do meu ponto alto e a espessura do meu ponto inicial em uma sobrancelha? Porque é muito comum hoje eu vejo isso muito em clientes chegando para atendimento e vejo muitos alunos cometendo também este erro no início da profissão, onde a gente encontra o início da sobrancelha mais fino do que a região do ponto alto. Isso é muito comum acontecer. É muito comum aparecer clientes com esse tipo de sobrancelha e cabe a nós, designers, micropigmentadores, realizar essa correção. No designer de sobrancelha, a gente vai tentar amenizar essa alteração que se apresenta. Muitas vezes a gente pode não conseguir realizar essa correção 100%, mas a gente já consegue fazer um trabalho mais perfeito e com mais precisão na micropigmentação. Então, vamos lá. É comum acontecer, às vezes, do ponto inicial da sobrancelha da nossa cliente ter menos pelo. E aí, por ele ter menos pelo, ele é mais fininho no seu ponto inicial do que no ponto alto. E com isso, fazendo com que fique desproporcional a nossa sobrancelha. Quando isso acontece, o que eu tenho que fazer, gente? A primeira coisa que a gente tem que observar, eu tenho que pegar a medida da espessura da minha sobrancelha, seja ela qual for essa medida. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa cliente, ela vai apresentar pelos, tá? Então, a gente vai pegar e vai medir com o paquímetro. Eu vou pegar meu paquímetro e vou fazer a medição dessa espessura, tá? Da sobrancelha. E à medida que eu obtiver nessa região, no meu ponto inicial, eu vou retirar, eu vou subtrair 2 milímetros. Ah, mas 2 milímetros vai ficar uma diferença muito grande, vai ficar mais arqueada, então eu posso reduzir 1 milímetro. Mas eu sempre vou ter essa diferença de menos 1 a 2 milímetros no meu ponto alto. Então, eu venho aqui, vi a medida. Aqui no meu desenho, por exemplo, eu tenho 5 centímetros, tá? Ó, eu tenho 5 centímetros. Eu vou reduzir de 1 a 2, então aqui eu teria que ter pelo menos de 4 a 3. Então, a minha sobrancelha seria isso aqui, ó, o meu ponto alto. Proporcional a essa sobrancelha. Ó, tô mostrando aqui no paquímetro, tá? Então, ó, eu teria que ter o quê? Um ponto alto aqui. E a minha sobrancelha viria fazendo isso aqui, gente, ó. Olha a diferença do meu designer. Olha o arqueado que eu teria nessa região, tá? Ó, vou fazer um risco aqui, só para que vocês possam ver a diferença que ficaria na minha sobrancelha, tá? Aí dei uma subidinha aqui, mas fazendo isso, vendo dessa forma, a cliente achou que ficou muito fina, a cliente achou que mudou muito o desenho. Eu posso baixar um pouquinho aqui, ó. Lembra que eu falei que é de 1 a 2? Aqui eu usei 2. Então, eu venho, ó, baixo um pouquinho aqui e reduzo, ó. Aí, eu mudo um pouco o arco. Eu mantenho a minha sobrancelha mais retinha, ó. Tá? Aqui dá pra vocês terem uma melhor noção. Então, ó, deixaria minha sobrancelha mais retinha.
Ah, mas ela não quer mexer no ponto alto. Então, qual seria a outra possibilidade? Se eu não vou mexer aqui no ponto alto, a outra possibilidade seria eu aumentar essa região aqui, para que fique proporcional a essa região aqui, tá? Então, eu tenho meu ponto inicial, meu ponto alto, eles têm que ser proporcionais. Isso tem que estar sempre gravado na nossa cabeça. Se vocês repararem no desenho aqui de cima, eu tenho meu ponto inicial um pouquinho mais largo do que o meu ponto alto, ó. Meu ponto alto, ele é um pouco mais estreito. E com isso, eu consigo ter o quê? Uma sobrancelha mais harmoniosa. Tá, ó, tô fazendo um arco por fora do desenho para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? Então, dessa forma, eu tenho um designer de sobrancelha harmonioso e eu te mostro como a gente corrige essa sobrancelha. Se eu tenho o meu ponto inicial, por exemplo, 0,7 milímetros, desculpa, centímetros, né? 0,7 centímetros, o meu ponto alto vai no ponto inicial. O meu ponto alto, ele vai ter em torno de 0,5 centímetros. Dessa forma, eu tenho um arqueado mais preciso. Então, se eu tenho meu ponto inicial de 0,7 centímetros, eu vou ter meu ponto alto em 0,5 centímetros. Com isso, eu vou ter uma sobrancelha mais harmoniosa, tá certo? Então, quando aparecerem para vocês sobrancelhas com o início da sobrancelha, o ponto inicial mais fino do que o ponto alto, isso é muito comum acontecer, você já sabe que ou você vai aumentar na parte de cima ou você vai diminuir no ponto alto, tá certo? Então, esse é o videozinho de hoje, a aula falando sobre ponto inicial e ponto alto, que eu acho bem interessante, principalmente para quem está começando, e é uma dúvida muito comum de várias pessoas, vários alunos perguntam e vêm tirar esses questionamentos, e eu achei legal fazer essa aulinha para a gente explicar essas diferenças, tá certo? Um beijo grande e tchau, tchau!